Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 4 de março, celebramos São Casimiro. Nosso santo de hoje nasceu no dia 10 de outubro de 1458, na Croácia. Ele era filho do rei da Polônia e, assim que nasceu, recebeu o título de Grão-Duque da Lituânia, porque ele já nasceu com o direito de futuramente se tornar o rei daquele lugar. O pai dele era rei, na verdade, governava um império que tinha vários reinos menores. E os filhos dele iam ocupando a coroa desses reinos menores. A mãe, inclusive, de Casimiro, se chamava Elizabeth da Habsburgo, ela era chamada de Mãe dos Reis, porque dos seus 13 filhos, 12 acabaram se tornando reis. A única exceção era o caçula, que era exatamente Casimiro, que teve a oportunidade de receber a coroa, mas não quis. Ele até durante a infância, comecinho da juventude, ele até muito incentivado, influenciado por aquilo que diziam para ele até nutria um sonho de se tornar rei da Hungria. Porém, houve, na época em que ele poderia assumir o trono, uma intervenção política do Papa, de modo que ele não conseguiu chegar ao trono da Hungria. Outro rei acabou assumindo a coroa de lá. Então, o Casimiro, que já não tinha muito apego ao poder, ele passou a intensificar a sua vida cristã, renunciando ao ter, ao prazer, ao poder. Ele mesmo, na sua juventude, quis fazer um voto de vida celibatária, fez isso. A mãe dele, que era muito católica, muito da sua fé cristã, ele herdou da mãe. A mãe, Elizabeth, decidiu que ele seria educado e acompanhado por um padre importante da Cracóvia nessa época, que era o cônego da cidade. Então, ele aproveitou muito o Casimiro desse tempo de direção espiritual. Foi uma época em que, orientado por esse sacerdote, ele intensificou muito a ascese, a vida de oração, a busca pelas virtudes, se afastou ainda mais do luxo, dos prazeres, das coisas passageiras que havia no ambiente da corte, no ambiente em que as pessoas ricas costumavam estar. Depois, esse cônego da Cracóvia acabou se tornando arcebispo de lá. Nessa época, Casimiro já estava com uma formação cristã muito consolidada. Ele, às vezes, até exagerava um pouco na ascese e acabava ficando com a saúde prejudicada. Com 17 anos de idade, ele foi ajudar o pai nas tarefas de governo, principalmente na Lituânia. E ele sempre se destacou muito pela sua retidão, pela sua prudência e especialmente pela grande sensibilidade que ele tinha para com os pobres. Aliás, ele honrou o nome dele, porque Casimiro significa literalmente grande no comandar. E ele foi, representando o seu pai, um grande líder, de modo que ele recebeu um grande afeto dos súditos em geral. Depois, inclusive, o rei da Hungria decidiu abrir mão de tudo para ir seguir uma vida religiosa consagrada. Nessa época, Casimiro teve a oportunidade de se tornar rei da Hungria, mas negou. Também nunca quis se tornar rei da Lituânia, o que era um direito dele, porque ele queria ter uma vida simples, uma vida humilde. E mesmo quando ele tinha que governar, fazendo as vezes do pai, ele fazia questão de fazê-lo sem ter o título. Inclusive, muitas vezes ele ficava aliviado quando o pai, depois de passar um bom tempo viajando, porque o império era muito grande, o pai voltava, ele ficava aliviado porque ele tinha certeza de que não ia ter que ficar à frente do governo oficialmente por muito tempo. Mas sempre que ele estava à frente do governo, ele tinha uma grande sensibilidade com as pessoas em geral, era muito amado, muito querido, tanto que hoje em dia ele tem o título de protetor dos pobres. Ele, ainda jovem, até porque ele tinha uma saúde que não era muito boa, que ainda ficava mais combalida por conta das penitências pesadas que ele fazia, ele acabou pegando uma tuberculose. Nessa época, os médicos, inclusive, sugeriram que ele se casasse, porque isso talvez amenizasse a saúde frágil que ele tinha. O pai dele conseguiu ainda uma esposa,
uma jovem muito rica para se casar com ele, mas ele não quis, porque ele não quis ser infiel ao voto de celibato que ele já havia feito diante de Deus. No fim das contas, ele acabou morrendo no ano de 1484, sendo enterrado na Lituânia. Ele morreu com apenas 25 anos de idade, foi canonizado menos de 40 anos depois da sua morte. Ele que tinha um quarto que parecia uma cela, onde ele reservava várias horas do dia para oração. Ele que sempre foi um cristão muito virtuoso, que quando exerceu o governo, exerceu com muita sabedoria, com muita justiça, com muita sensibilidade. Ele morreu e logo depois já foi venerado como santo, por isso a canonização dele não demorou a acontecer. O culto, inclusive, de São Casimiro rapidamente se espalhou pela Lituânia, pela Polônia, pela Hungria, pela Rússia, por outros lugares também, principalmente da Europa. Hoje em dia, ele é considerado padroeiro da Lituânia e da Polônia, padroeiro da juventude lituana e, como nós já dissemos, protetor dos pobres. Nos inspiremos na vida do nosso santo de hoje, um santo marcado pela humildade, pelo desprezo do luxo, do sucesso puramente mundano. Ele que era fiel às funções que lhe eram confiadas, mas sempre com o espírito de profunda simplicidade, de profunda docilidade à vontade de Deus, jamais deixando de lado a sua vida de oração, a primazia dada à vontade de Deus, a busca pela vivência do Evangelho. Nos inspiremos para que, diante das missões que nos são confiadas, inclusive missões seculares, que nós sejamos fiéis sem perder o espírito do Evangelho. São Casimiro, rogai por nós.